Fala galera, mais um dia de entrevistas aqui no Barba, Cabelo e Bigode. E hoje eu tô com uma pessoa ilustre, muito conhecida aqui em Viçosa, pai de 3 filhos, atualmente solteiro, sempre cotado para a política, nem que seja nos bastidores. Na última eleição ele foi candidato a vice-prefeito, um dos mais renomados advogados de Viçosa, o doutor Chiquinho. Quem não conhece, né doutor? Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Muito obrigado, Brenda, pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos ter uma conversa descontraída. Sim, prazer todo meu. É para que o pessoal de Viçosa e os seguidores da Brenda possam conhecer as pessoas aqui de Viçosa. É muito bom estar aqui. Show de bola. Vamos sentar um pouquinho? O maior prazer. Vamos lá. Olá, galera. Vamos começar então essa entrevista bem interessante com o nosso ilustre advogado, doutor Chiquinho. E hoje, diferentemente que eu faço das outras entrevistas, eu vou deixar um pouquinho a Aurita de lado, vou tomar um uísque 12 anos com o doutor Chiquinho, que eu sei que ele gosta, né, doutor? É verdade. Então, cowboy ainda, Isso. né? Pra sentir aquele gostinho. Então, doutor, vamos começar você contando um pouquinho da sua história, né? Lá atrás, como que você pensou em ser advogado? Essa profissão tão bonita, essa profissão assim, tão legal, sabe? Que é tão humana assim, né? Ô, Matheus, a profissão do advogado ela é uma profissão para o vocacionado. O sujeito que não for vocacionado, ele não progride na profissão de advogado, não. E eu, graças a Deus, tive essa vocação. E fui despertado por essa vocação quando eu vi o doutor Zé de Carvalho, um advogado antigo aqui, fazendo um júri, onde hoje é a Câmara de Vereadores. Eu estava com o filho do doutor Zé de Carvalho, era rapaz, e ele falou, Chiquinho, vamos subir aqui para ver papai fazer um pedaço da defesa. Eu subi, fiquei assistindo a defesa do doutor Zé de Carvalho. Quantos anos você tinha? 16, 17 anos. Novinho assim, você já descobriu? Isso. Não, eu não tinha nenhuma noção. E quando eu vi o doutor Zé de Carvalho fazendo a defesa de uma uma mulher, e ele fazendo a defesa tão apaixonado, tão bonito, me deu um estalo, eu falei, é isso que eu quero ser, eu não sei nem como é que eu chego até aí, mas é isso que eu quero fazer. E daquela situação, daquela oportunidade em diante, eu tive isso na minha cabeça, querer ser advogado. Quando chegou a minha época de fazer vestibular, eu falei com o papai que eu queria ser advogado. Papai era uma pessoa muito simples, que tinha só o primário incompleto, não tinha uma sensibilidade. Não sabia o que Eu falei com o papai, né, papai, assim? eu tenho vocação para ser advogado, queria ser advogado. Papai retrucou na hora, Chiquinho, deixa de ser bobo. É você, desculpa te interromper, é você e mais quantos irmãos? Só para Somos lá em casa, eu e mais 5, uma irmã e 4 irmãos. Total 6 com você. 6 comigo. Uhum. Eu falei com o papai que eu queria ser advogado. Papai, que minha vocação era advogado. Papai falou, Chiquinho, não existe vocação, não. Todo mundo vem para Viçosa para estudar na nossa universidade. Uhum. Você vai sair daqui para estudar em outra. Aqui tem tantos cursos. Vem gente do Brasil inteiro para estudar aqui. Não tem nada de vocação, não. Falou comigo, você não sabe nada. Então você vai ser aquilo que eles te ensinarem. Se eles te ensinarem a ser engenheiro civil, você vai ser engenheiro civil. Se te ensinaram a ser agrônomo, você vai ser um bom agrônomo, você não sabe nada. A vocação é aquilo que te ensinarem. Então você vai aprender. A mamãe, como era uma professora com mais sensibilidade, ponderou com o papai. Ô, Chico, deixa Chiquinho tentar. Aí papai falou, mas ele tem que fazer um vestibular aqui também. Então eu fiz aqui para Engenharia Florestal, em Juiz de Fora na Federal para Direito, e em Belo Horizonte na Católica também para Direito. Levei bomba aqui em Viçosa, na Católica, e passei na Federal Juiz de Fora, e lá cursei o meu curso de Direito. Fiz o meu curso de Direito e voltei. Quando voltei, éramos 5 advogados aqui em Viçosa, em 81. Só 5? 5 advogados, vou nominá-los, porque as pessoas mais antigas vão lembrar. Doutor Zé de Carvalho, doutor Zé Torres, doutor Januário, doutor Evaldo e doutor Antônio Inácio. Depois chegou o doutor Vicente, depois chegou o doutor Bento, doutor Claudenir. Você é um dos precursores, então. Precursores. E hoje, tirando o doutor Evaldo, eu sou o mais antigo. E tem uma gama de advogados novos aqui.
Muito. Eu sou o segundo mais antigo. Só mais antigo eu, só o doutor Evaldo. E eu fui o mais novo quando eu cheguei. Você vê como é que é a roda da vida. Né? Que é isso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar seu nome foi quando você defendeu o nosso ex-prefeito Antônio Schecker. Antônio Schecker. Eu lembro, assim, eu era novinho, eu lembro que até na rádio, a população inteira, Isso. e o pessoal fala, não, preocupa não que o doutor Chiquinho defendendo não tem erro. Isso. E foi absolvido. Aí no próximo bloco, doutor, você me conta como que foi essa história. Ok, com o maior prazer. Vamos faturar, gente? Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy. Quando a gente fala que vai até ali, cortar o cabelo ou fazer a barba, a gente não vai só até ali. E nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba. A gente quer mudar de ares, quer curtir um ambiente diferente. A ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse, cansaço. Porque, pensa, você cuida de tanta coisa. Quem é que cuida de você? Barbearia VIP, uma pausa para você. Olá, galera, estamos de volta. Lembrando, não deixe de seguir o canal do jeito que está explicado no vídeo aí, tá, gente? Vamos voltar, né? Antes do doutor Chiquinho falar da defesa do ex-prefeito Antônio Schecker. Doutor, você concorda com Vinícius de Moraes sobre o uísque? Concordo. O Vinícius de Moraes tem uma história bonita e que ele contava isso nos shows dele, porque o Vinícius de Moraes fazia os shows dele tomando uísque. E um dia ele parou e falou assim, gente, o melhor amigo do homem é o cachorro. Porque o cachorro, se você chegar tarde em casa, ele pula em cima de você agradecendo a sua chegada. Se você uma hora está nervoso e espanta o cachorro, ele vai para lá com o rabinho entre as pernas, 2 minutos depois ele volta lambendo a sua mão. É de uma fidelidade incomparável. E o Vinícius de Moraes tomando uísque, e ele falou, depois de muita reflexão, eu pensando e bebendo uísque, pensando, falei, o uísque é um grande amigo meu. E eu descobri que o uísque é o cão engarrafado. É o cão engarrafado, você pode ver. Quando você está tomando uísque, você está com um grande amigo. Não é? O uísque não te leva à briga. O uísque te leva à concórdia. Se você tiver brigado com a sua mulher e chamar ela para tomar um uísque, vocês vão bater no papo e a conciliação é certa. Mais pura verdade. O uísque é o amigo do homem, é o cão engarrafado. Vinícius Moraes, o poetinha, é uma coberta de razão. E eu sou da escola do Vinícius Moraes. Viva nosso melhor amigo. Viva o nosso melhor amigo. Então, doutor, conta um pouquinho dessa história aí, como que foi, né, essa defesa. Eu acho que foi um marco profissional para você também. Foi. Né? E o Toninho sabia disso. O Toninho me falava. Eu fui muito amigo do Toninho Schecker, mas muito amigo de coração. E houve um problema envolvendo o nome do Toninho e que levou a Câmara a propor a cassação do Toninho na época. Denominaram aí na época aí uma tal de maracutaia da Barrinha, que não tinha nada de anormalidade, tanto é que o Toninho foi absolvido. Mas havia aqui um promotor que fazia uma campanha muito grande contra o Toninho. E levou-se isso, os adversários políticos do Toninho levaram à Câmara. E na época, o Toninho me chamou para fazer a defesa dele, junto à Câmara de Vereadores, que era ali onde? Na Pracinha do Rosário. Antigamente a prefeitura era ali, juntamente com a Câmara de Vereadores. E eu fui fazer a defesa do Toninho na Câmara de Vereadores, e à época era uma notícia só. A cidade só se falava na cassação do Toninho. Então, no dia da votação, eu fui fazer a defesa e a Câmara cuidou de colocar caixa de som em cima da marquise,
porque a Praça do Rosário estava cheia de gente, né? A Rádio Montanhesa levou o pessoal lá para transmitir também pela Rádio Montanhesa e teve uma repercussão muito grande. Graças a Deus e graças à situação do processo, o Toninho foi absolvido. A Câmara resolveu não cassá-lo, votou contra a cassação dele e teve uma repercussão muito grande. Depois houve o processo na Justiça Comum, na Justiça Eleitoral. Ele foi absolvido aqui, foi absolvido em Belo Horizonte e, posteriormente, também em Brasília. Nas 3 instâncias. Exatamente. E voltamos, passamos 10 dias lá em Brasília. Na época, eu me lembro, Tony Schecker, eu e o Zé Américo Garcia, que apoiava o Tony Schecker. E, quando saiu o resultado, o pessoal aqui recepcionou o Toninho ali, na entrada da cidade, perto da casa do Pelmio, ali perto do CBIA, antigo CBIA ali, e fizemos uma carreata da vitória, da chegada do Toninho, uma chegada apoteótica. Você lembra, Lembro. né? Foi muito bom, e o Tony Schecker se sentiu assim, vangloriado com a vitória dele, que foi a vitória da justiça, né? Exatamente. O Tony Schecker, ele deu muito mais para o povo do que recebeu, né? O Tony Schecker é uma pessoa que marcou a história política de Viçosa, graças a Deus. Com certeza. Tanto é que é lembrado até hoje. Lembrado e querido, né? Exatamente. Era um sujeito totalmente assim, desprovido de vaidade, era um cara simples, que gostava de lidar com o povo, de trabalhar para o povo. Eu sinto saudade dele até hoje. Que bom ouvir essa história. É verdade. Sabe, até para explicar, para o pessoal relembrar né, essa nostalgia, que às vezes a gente esquece a história de Viçosa, né? E ele faz parte da história, como o senhor também que faz parte. O Tony Schecker faz uma parte, assim, uma página contundente da história de Viçosa. Que legal. Na sua carreira, doutor, esse momento de vitória do prefeito Antônio Schecker, o que representou na sua carreira? O que foi um marco? Conte para mim, assim, para a gente. Ô, Matheus, é inegável que quando teve essa vitória, Antônio Schecker teve essa vitória, e eu participei diretamente como advogado, houve, na minha carreira, uma evolução muito grande. Eu não posso negar isso, porque eu fiquei conhecido não só em Viçosa, como na região toda, porque Toninho também era conhecido na região. Então, houve ali um divisor de águas. Eu ser mais procurado, a minha carreira alavancou a partir dali, porque me deu visibilidade positiva, muito grande. Que bom, porque foi uma vitória muito importante. Foi, né? A vida da gente é feita assim, ou de tropeços que te marcam, ou de vitórias que te catapultam para cima. Né? Para mim foi um marco que me elevou, que me distinguiu aqui em Viçosa como advogado. Que bom, que bom. Parabéns, né? Você deve ter recebido muito parabéns na época e hoje volta a te dar os parabéns. Muito obrigado. E eu discutia isso com o Toninho, a minha felicidade, e a felicidade dele era minha também. Eu agradecia o Toninho. Que vocês eram amigos também, muito amigos, e a gente dividia assim, horas e horas de conversas, tomando uísque. Ele era bebedor de uísque também. Então, horas e horas a gente rindo, contando caso. Ele era um fraterno amigo. Que legal. A gente vai falar disso agora, um pouquinho mais da vida pessoal do Dr. Chiquinho. Vai falar do uísque e do charuto também, que eu acho que tem um espacinho no seu coração, né? Que você gosta. Então, vamos faturar, gente? No próximo bloco a gente conversa um pouco mais da vida pessoal do Dr. Chiquinho. Tá solteiro, vamos falar disso também, né? Que a gente quer saber, né? Então, até o próximo bloco, gente. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy. Quando a gente fala que vai até ali, cortar o cabelo ou fazer a barba, a gente não vai só até ali. E nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba. A gente quer mudar de ares, quer curtir um ambiente diferente. A ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse, cansaço.
Porque pensa, você cuida de tanta coisa. Quem é que cuida de você? Barbearia VIP, uma pausa para você. Olá, galera, estamos de volta com essa entrevista sensacional aqui com o Dr. Chiquinho. E nos bastidores surgiu uma história, ele contando aqui, né? Que é até criador de bloco de carnaval. Ele vai contar bloco de carnaval ou escola de samba. Amor e cana. Conta um pouquinho dessa criação sua. Sim, Matheus. Da época de festa. Nós éramos tidos aqui como os nativos. Eram as pessoas nascidas em Viçosa. Porque em Viçosa tinha muito estudante na universidade. Na minha época, o colégio de Viçosa tinha internato. Vinham estudantes de fora para morarem no colégio de Viçosa. E, então, nós éramos discriminados como os nativos. E havia no carnaval aqui escola de samba do Pintinho, o Niso do Pintinho, escola de samba da Liga Operária. E nós resolvemos fazer uma escola de samba para nós. Paçoca, Eduardo Professor, Guega, eu e vários outros reunimos e fomos até, na época, a Funabem. Eles emprestavam a bateria da Funabem, a gente treinava, ensaiava com Guega e punha o bloco na rua. O bloco foi crescendo e se transformou numa escola de samba. E era divertido demais na época do Cezinha prefeito. A gente saía, passava pela Praça Silviano Brandão, ia fazer a dispersão ali perto da estação ferroviária. E foi muito divertido, porque os parentes, os primos da gente, sabendo dessa escola de samba, eles vinham para passar o carnaval em Viçosa com a gente, porque para nós só havia carnaval de clube. E quando nós resolvemos desfilar, sambar na rua, foi divertido demais. Então você é um dos pioneiros do carnaval em Viçosa também. Sim, senhor, isso mesmo. Eu e os amigos da época que colocamos o carnaval na rua, e foi uma fase de muita diversão, de muito congraçamento, de muita amizade entre a gente. Não é? A gente tem esse bloco Americana até hoje. E de vez em quando a gente ainda reúne a Tereza, que é uma entusiasta do nosso grupo. Até hoje vocês têm contato, conversam? Ela ainda reúne, encontra. De 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 legal. anos. A gente ainda reúne, toma uma cerveja, toma um uísque, conta caso, canta música daquela época, compostas. Teve um samba na época, composto pelo Guega e por mim também, que a gente canta, relembra. Eu já nem lembro mais, que tem tanto tempo, a gente esquece. Mas era uma época muito, muito fraterna, de muita amizade, de muita alegria. Né? Era um grupo muito, muito feliz. Sensacional. Não havia confusão, não havia ciúme, não havia despeito, não, é só amizade. Alegria, né? Alegria, principalmente. Alegria e amizade. Né? E hoje, você trouxe para hoje, dessa época, né? A gente sabe que você gosta muito de uísque e de charuto. E como que isso se encaixa na sua rotina? Você sendo que gosta, desde a época do carnaval, gosta de folia, gosta de confraternizar. Isso. Ô, Matheus, desde a minha época de estudante de Juiz de Fora que eu tenho o paladar afeito ao uísque. Não é nenhuma querer ser sofisticado nem nada disso, não. É porque desce bem comigo o uísque, não me faz mal. Então, na época que eu era estudante, eu tomava uísque nacional, Druz, Nato Nobles, aquele uísque da prateleira de armazém. Era o que tinha mais barato, eu tomava, gostava. Depois, quando me tornei advogado, a gente vai melhorando o padrão, vai melhorando também a bebida. Eu tinha um Fusquinha quando era estudante, hoje já tem um carro melhor. A coisa acende naturalmente. Apurando o gosto, apurando naturalmente dentro das suas condições. Então, hoje eu tomo um uísque, sinto bem aonde eu vou. Se tem uísque, eu tomo uísque. Se não tem, eu tomo outra bebida, mas a minha predileção é pelo uísque. O meu organismo não me ataca, o organismo não me faz mal. Com moderação? Com moderação, a vida inteira. Aperitivo, né? Com moderação, sabendo beber, não ofende. Você não pode exagerar em nada na sua vida. Tudo tem que ser moderado.
E com cuidado. E toda a vida eu tive muito cuidado em fazer uso da bebida, como diz o outro, bebo socialmente. Certo. E o charuto? Gosta do charuto? Eu gosto. Eu comecei a fumar charuto junto com o Doca, o Mr. Doca, ex-marido da Márcia, da Haskell. Lembro, Né? sei quem é. E tem o Doca várias vezes. Ocasionalmente. Ele tem um curso de inglês e tem umas professoras que às vezes fazem turismo em Cuba, e na Jamaica, e trazem de presente lá com caixa de charuto. E o Doca me liga, Chiquinho, fulano e tal, chegou de Cuba, teve uma caixa de uísque. Te interessa? Interessa. Eu compro e fumo uma vez por mês. Assim, é bom para pensar, é bom para colocar as ideias no lugar. A gente faz um inventário da vida da gente. Como é que a gente chegou até aqui? O que a gente fez? Para pensar. Não é? O que a gente tem que fazer ainda? É muito bom você dar uma baforada, olhar a fumaça subindo, tomando uísque, sozinho ou com companhia, melhor ainda, não é? Mas é sempre um casamento perfeito, o charuto e o uísque. Uma boa companhia. Não Bacana. E falando em casamento perfeito, hoje você está solteiro. Estou solteiro. Né? E aí, tá procurando um relacionamento mais formal ou tá, como diz os jovens, tá na pista, tá querendo ali ocasional, chama um no WhatsApp para tomar um uísque? Matheus, já estive muito na pista. A pista também cansa. Agora, como diz você, estou querendo um negócio mais formal. Entendeu? Não, porque vai chegando uma hora, você tem que sair da pista, porque senão você cai na pista. É muito difícil cair na pista. Você passou do ponto de estar na pista, você tem que ter autocrítica. Se eu ir numa pista, não dá para mim mais. Não é? Então, quer dizer, você quer, como diz você, uma coisa mais formal, mais sossegada, não é? Coisa compromisso, né? Um compromisso para caminhar junto, né? Para viajar junto, para discutir junto, né? Chega de pista. Né? Tá certo. Eu já fui o rei da pista, hoje não sou mais não. Olha que continua sendo, não, hein? Eu ouvi falar que continua. Chegam outros e te empurram da pista, te tiram da pista. Você está encostado na pista, então você tem que partir para outro caminho. Uma coisa, como diz você, repito, mais formal. Eu estou nessa fase. Agora, doutor, a última pergunta relacionada ao uísque. E já te ajudou a te desinibir para conquistar alguma mulher? Me fala aí. Matheus, o uísque, ele te desinibe para qualquer coisa, né? Claro que ele quebra os freios inibitórios que a gente sempre tem com a gente. O uísque ajuda a arrefecer esses freios inibitórios e você fica mais voluntarioso, mais corajoso, sim, né? Ele desinibe a gente para tudo, né? Você fica mais alegre, e se você gosta de cantar numa festa, se você está com isso, você empresta o microfone, você canta, mesmo desafinado, mas canta, né? Você vai, está com uísque, se tem uma menina olhando para você, você vai até o banheiro, na volta você para na mesa dela por causa do uísque. Às vezes dá certo, às vezes não dá, não é? Mas o uísque te desinibiu. É o nosso amigo mesmo. Exatamente. Né? Quando não dá certo, você xinga o uísque. Rapaz, se eu não tivesse tomado uísque, eu não tinha tomado aquele fora. Mas ele que é culpado. Quando dá certo, também muito obrigado, uísque. Me desinibiu, deu certo. Não é sempre com uísque que dá certo, não. Às vezes dá errado. Você xinga o uísque. Né? O cachorro, você não xinga para ele na hora que você está nervoso, ele não sai, depois ele não volta. O uísque é a mesma coisa. No dia seguinte, você bebe a primeira vez. Pode dar certo. Sensacional, então, doutor. Sensacional. Olha, é uma pena, gente, está terminando a entrevista. Uma entrevista muito legal. Eu, particularmente, gostei demais. Vou convidar novamente para vir aqui. Espero que você aceite. Perfeitamente. Porque tem muito papo. Só nos bastidores, para vocês terem ideia, a gente fica 20 minutos conversando de intervalo de cada bloco. Bom, Matheus, foi muito bom estar aqui com você, estar aqui sob a direção da Brenda, que é uma pessoa que já marcou história em Viçosa, né? A figura que veio para ficar em Viçosa. E essas coisas fazem com a gente que é nascido em Viçosa receber uma pessoa que sai da terra dela e se radica em Viçosa. Isso nos deixa muito felizes de ter uma pessoa que contribuiu e contribui para a difusão de Viçosa. Comunicação, tudo. Né? Agrega muito. Brenda, como você, é muito querida aqui. Tanto é que o reconhecimento dela já foi quando ela ascendeu à Câmara de Vereadores, né?
e fez um trabalho maravilhoso na Câmara de Vereadores aqui. E espero que ela volte a concorrer a algum cargo eletivo, que estará eleita, tenho certeza absoluta, porque a Brenda é do bem, e quem é do bem sempre vence. Sim, merece, né? Merece, merece. Então, Tintim, Tintim. o nosso cão engarrafado. Valeu, gente. Até a próxima segunda, né, com mais uma entrevista. E hoje foi especial para mim, né, doutor? Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite, Brenda. Valeu, gente. Até segunda-feira.